quais são os maiores erros que você vê, assim? Claro que tu não precisa falar todos, porque a galera tá errando com vontade aí. Mas, assim, os que mais te chamam a atenção. Essa é a parte que eu trouxe algumas informações, alguns dados que eu queria mostrar para corroborar isso aqui que eu tô falando. Porque é fácil eu falar e cutucar, mas... Sim. Enfim, erros que eu vejo. E, cara, eu não vou dizer erro, vou dizer pecado e heresia. Tá. Erro que... Aí é algo meu, né? Chatice minha. O que eu acho que é um erro? Eu falar o que Paulo escreveu em Gálatas e, na verdade, é Coríntios. Tá, entendi. Agora, eu deliberadamente não estudar a Bíblia, pregar uma ideia da minha cabeça, o que eu acho legal, eu acho isso leviano, eu acho isso uma irresponsabilidade. E eu ainda acrescento as palavras pecado e heresia, porque a heresia, quando ela é deliberada, quando ela realmente atesta contra um princípio basilar dos fundamentos cristãos. Sim. E ela contribui, se a pregação expositiva, ela contribui para o cristão estar familiarizado com as escrituras, se arrepender dos seus pecados, conhecer mais de Deus, o que ele espera de nós, um falso ensino ele faz o oposto. Eu gosto de uma frase do pastor que disse: muitos cristãos estão caminhando anestesiados para o inferno. Anestesia, a pessoa acha que está tudo bem, mas não está. A pessoa está ela está desaprovada por Deus, mas ela acha que está tudo certo. Então, quais erros? Manipulação, um ensino consciente ou inconscientemente antibíblico, tem a questão de heresia, tem a questão, e tudo isso ele vai ter uma consequência espiritual, porque afeta assim a maneira com que nós vamos tomar decisões e nos relacionarmos com Deus e com aqueles ao nosso redor. Então ela impacta a nossa caminhada cristã. Se ela impacta a nossa caminhada cristã, ela pode impactar o nosso destino eterno. Nossa, Paulo, lembra de Mateus 7? Apartai-vos de mim, eu não sei quem são vocês. Então olha só que duro. Uma pessoa chega numa igreja, ela começa a conviver, ela começa a se familiarizar, ela se sente bem recebida, ela começa a amar as pessoas também. E por se sentir pertencente àquele lugar, ou benquista naquele lugar, ela resolve contribuir, ela começa a servir. Ela ouve pregações, ela ouve testemunhos, ela começa a ouvir várias coisas sobre Jesus. Só que conhecer sobre Jesus, ou ter informações sobre Jesus, é diferente de ter intimidade com Jesus. Na nossa turma de mestrado, você pode conversar com os professores, você pode conversar com o Gus, com meus colegas de trabalho, você vai ter várias informações a meu respeito. Isso não quer dizer que você me conhece, isso não quer dizer que eu te conheço. Uma quantidade tremenda de informação de Jesus pode dar a falsa ilusão de que ele te conhece de volta. Ele conhece porque ele é onisciente, eu estou falando de relacionamento. Sim. Então olha o perigo, a pessoa passa 20, 30 anos em um lugar achando que ela está bem, mas ela é um bode no meio das ovelhas, que é a expressão que Jesus usa em Mateus 7. Então, quando eu uso esses termos que quem está ouvindo pode achar pesado, mas é isso, essa é a realidade bíblica. E aí eu queria compartilhar com vocês, Brasil não faz pesquisa, infelizmente, mas os Estados Unidos faz. E a Sociedade Bíblica, ela tem uma pesquisa que chama State of the Bible, o estado da Bíblia. Então eles fazem pesquisas todos os anos, continuamente, com todos os cristãos para saber, Globo Repórter, onde vivem, como vivem, acreditam, como comem. E aí a Arizona Christian University também fez algumas pesquisas. Eu queria compartilhar só algumas informações. Paulo, por que os Estados Unidos? Por algumas razões. Os Estados Unidos ele é tão grande quanto o nosso. Então, pelo menos para ter em termos de dimensão, a gente pode ter uma percepção do tamanho do estrago aqui. A nossa teologia ela é fortemente influenciada pela teologia dos Estados Unidos. Todo mundo sabe quem é Tim Keller, todo mundo sabe quem é Bill Johnson, um monte de Billy Graham. Mas... A gente, mesmo não querendo, a gente é alimentado pelos Estados Unidos a todo momento, né, cara? Todo mundo conhece o Wayne Gruden, porque foram os presbiterianos e os batistas de lá, os pentecostais de lá, que fundaram igrejas aqui. Sim. Até um certo sentido, isso faz sentido, sim. Mas, infelizmente, não estamos produzindo teologia própria. Você pega lá o top 10 da Amazon com uma certa frequência, você vai sempre ver um americano ali, quase nenhum português, nenhum brasileiro. Mas verdade. Eu queria compartilhar algumas informações. Olha só. Então, olha só, pastores que possuem uma cosmovisão bíblica, 4 a cada 10. E aqui inclui os pastores titulares, os pastores auxiliares,
pastores docentes, olha só, pastor docente de universidade é só 10%, tá? Que Pastor isso, de cara? crianças e jovens, pastores de crianças e jovens que possuem uma cosmovisão bíblica, 12%. Então, 1 a cada 10 pastores que cuidam de EBD infantil, que cuidam de crianças, tem uma cosmovisão bíblica. Aí o pai e a mãe passa a semana inteira sem fazer um culto em casa, sem fazer um devocional em casa, sem cantar um louvor em casa, passa 6 dias da semana e ela acha que um EBD com um filho de Satanás, que provavelmente a probabilidade de ser é muito alta, acha que isso vai ser o suficiente para ensinar teu filho a caminhada cristã. Se você faz isso, mude para ontem. Cara, mas é um número ridículo, Pedrão. Então, olha só, mas os Estados Unidos, o QI médio do norte-americano é para cima de 100. O QI médio do brasileiro é 83. O QI do chimpanzé chega a 91. O estadunidense, ele lê, o estadunidense pesquisa, tem mais seminários lá do que aqui. Então, se essa realidade é dos Estados Unidos, imagina nós. Meu Deus do céu. Mas piora, olha só. Desses pastores seniores, eles chamam de seniors. Quem que é o senior? É o 01, é o pastor titular, pastor presidente, que a gente chama aqui. Então, ó, 1/3 desses pastores titulares acreditam que, olha a lista, relações sexuais entre duas pessoas solteiras que acreditam que se amam é moralmente aceitável. Outra coisa que eles acreditam, a determinação da moral, da verdade moral, cabe a cada um. O importante é ser feliz. Você tem a sua verdade, não é a Bíblia, a nossa regra de fé e prática. Gente, isso é Estados Unidos, tá? O Espírito Santo não é uma entidade viva, mas um símbolo de poder, presença ou pureza de Deus. Uma energia. Uma energia. Uma energia. Ter fé é mais importante do que qual fé você tem. A reencarnação é uma possibilidade real. Uma pessoa geralmente boa é boa, uma pessoa que geralmente é boa, faz coisas boas o suficiente, pode ganhar um lugar no céu. Esses mesmos pastores, esse mesmo 1/3, não acredita que a vida humana é sagrada, a favor do aborto. Eles não acreditam eles não acreditam em mordomia, eles não acreditam que a riqueza é confiada em indivíduos para serem administrados para os propósitos de Deus. O que você faz com o seu dinheiro, se você paga prostituta, se você compra drogas, o problema é teu, tá? Eles não acreditam que as pessoas nascem em pecado e só podem ser salvas pela obra de Jesus Cristo. Gente, eu não estou falando de neófito, eu estou falando de pastor titular. Pastor titular. Isso, aí piora. Aí você fala o seguinte, tá, mas olha só o estrago. Porque eu falei de 1/3 de pastores, certo? Mas são pastores que têm um público, que têm visibilidade, que são referência. Então, olha o estrago. Olha só o estrago que 1/3 fez. Desculpa. A grande maioria, olha, 69% dos americanos se identificam como cristão, mas apenas 6% possuem uma cosmovisão bíblica. 1/3 de pastores eliminou 94% dos cristãos. Só 6% aplica a sua vida. Olha o estrago. Olha o estrago. É por isso que Paulo vai escrever a Timóteo. Existem falsos mestres no meio de nós. É preciso fazer com que se calem. 62% dos cristãos, 60 a cada 100, 6 a cada 10 cristãos afirmam que o Espírito Santo não é um ser vivo real, mas um símbolo de poder. 3 a cada 10 cristãos acreditam que irão unicamente no céu devido à confissão de pecados, aceitando Jesus como seu salvador. Ou seja, 7 a cada 10 não acreditam. Uma minoria de pastores, por estar numa posição de referência, está anestesiando para o inferno uma maioria de cristãos. Mas piora. Entre 4 e 5 cristãos acreditam que o diabo, ou Satanás, não é um ser vivo, mas um símbolo do mal. Ué, eles acreditam que o Espírito Santo é energia, o diabo deve ser só energia. Mas agora piora. Entre 2 e 3 cristãos de todas as faixas etárias acreditam que quando viveu na Terra, Jesus era humano e cometeu pecados como nós. Entre 2 e 3 cristãos, gente, cristão dos Estados Unidos, tá? Eles leem uma média de 10, 12 livros por ano. Imagina o Brasil. Segundo pesquisas recentes, apenas 8 a cada 100 brasileiros conseguem ler, interpretar e aplicar corretamente um texto que é que lê. Entre 2 e 3 cristãos acreditam que a Bíblia é inerrante e inspirada a palavra de Deus.